Se eu puder colocar um título nessa mensagem hoje, eu colocaria: aonde eu desejo vencer? Eu não sei se você já parou para pensar, porque muita coisa que nós realizamos, elas não geram vida. E nós somos formados para ser reconciliadores. Você que está aqui, não importa se você é dessa igreja, se é de outra igreja, se você é ministro de louvor, se você é levita, pastor, pregador, não me interessa qual que é a sua função ministerial. Eu sei que o seu chamado ministerial é o que está em 2 Coríntios capítulo 5, que é: nos reconciliou consigo através de Cristo e nos confiou o ministério, ou eu gosto da palavra que ele usa, trazendo do hebraico direto para o português, nos confiou. Ou seja, ele olhou para mim e falou: quem tem uma coisa muito importante aqui? Muito importante mesmo, assim, que você não deixaria na mão de qualquer um, só da pessoa que você mais confia na terra. Quem tem alguma coisa assim? No caso de casado, com a esposa, a esposa com o marido, sabe esse nível de confiança que eu estou falando? Ele olhou para nós e falou assim: ó, eu vim e eu cumpri o meu propósito com vocês, e agora eu deixo para vocês essa minha missão. Então eu amo essa expressão: e nos confiou o ministério da reconciliação. Então o crente que é crente de verdade, ele tem que entender o seguinte: independente da função ministerial dele na igreja, ele foi chamado para ser um reconciliador. E se eu sou um reconciliador, eu pego aquele que está morto e trago vida para ele novamente. E quando eu começo a ter esse entendimento, eu começo a pensar o quê? Tudo que eu faço na minha vida não pode gerar morte, mas tem que gerar vida de Deus na vida de outro. Independente do meu conceito humano, na minha educação, da filosofia, não importa. O que importa é que aquilo que eu fui chamado tem que ter benefício de vida na vida de quem me conhece. Eu me alegro em Deus quando eu vejo alguém chegando. Eu tenho uma pregação que eu sempre falo assim: eu não quero ganhar uma alma para Jesus. Eu não sou esses pastores que falam assim: a gente tem que ganhar almas para Jesus. Não, eu sou o pastor que você vai ouvir sempre eu falar assim: tem mais de 40 milhões de crentes afastados da igreja no Brasil, e nós devemos ser o que vamos reconciliar os afastados, porque são pessoas machucadas, são pessoas feridas, são pessoas que se afastaram da igreja por causa de determinadas pessoas que não entenderam a sua vocação ministerial, e aí colocam o seu conceito humano na frente daquilo que é vida de Deus, e começa a afastar as pessoas. E eu não entendo que aquela pessoa às vezes está passando por um momento difícil e ela precisa de força. Ela precisa de amor, ela precisa de compreensão e não de acusação. Quem aqui nunca errou? Quem nunca errou aqui? Levanta a mão só quem nunca errou. Com exceção do meu parceiro Caleb ali, e do Douglas William. Eu acho que todos nós aqui já erramos, amém? Quem concorda comigo? E quando nós erramos, o que nós mais gostamos? De uma mão estendida para me levantar. Não de uma mão me empurrando: você sabia, você não podia errar. Você é perfeito, irmão? Glória a Deus, porque aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Começando por mim, que sou o mais imperfeito de todos. Eu resolvi agora no 8º ano tomar esse desafio. Tudo que a igreja faz agora, qualquer divulgação, está escrito: proibida a entrada de pessoa perfeita. Se você se acha melhor que alguém, é porque você se acha perfeito. Aí você está no lugar errado. Eu tenho que entender que eu não sou melhor que ninguém. Então, se eu não sou melhor que ninguém, eu tenho que cumprir meu papel. E qual é o meu papel? Gerar vida. Só que eu não consigo gerar vida por quê? Porque eu não sei aonde eu quero vencer. E aí entra a questão do tema dessa mensagem. Eu não sei aonde eu quero vencer. Porque observa uma coisa: você sabe aonde você foi formado para vencer? A Bíblia diz que nós somos formados para vencer o mundo e não o mundo. É diferente. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você foi chamado
para vencer o mundo, não para vencer no mundo. Nós precisamos entender o que é vencer o mundo e vencer no mundo. Nós pensamos muitas vezes que vencer é mostrar resultados de sucesso. Está comigo? Quem já pensou isso alguma vez aqui? Eu já pensei muitas vezes que vencer era ter um bom emprego, era ter uma conta bancária igual do Silvio Santos, com um númerozinho, só o número 1 e um monte de zero. Andar de carro bom, de roupa boa. Isso é errado, irmão? Mas se a minha motivação, a minha vocação se torna essa como cristão, eu começo a querer vencer na onde eu não tenho que vencer. Eu começo a querer vencer no mundo. Só que eu como cristão não fui chamado para vencer no mundo. Eu fui chamado para vencer o mundo. Então se eu fui chamado para vencer o mundo, eu tenho que começar a entender que a visão e a filosofia de vitória do mundo não serve para mim. Se eu começo a entender isso, eu começo a fazer o que a Bíblia diz. E buscai primeiro, e as outras coisas. Se eu venço o mundo, eu começo a entender esse texto. Porque se eu entendi que eu fui chamado para vencer o mundo, eu paro de querer vencer no mundo. Então eu começo a buscar aquele que não é o Senhor do mundo. Eu começo a buscar aquele que me tirou das trevas e me levou para a luz. Eu começo a ter a compreensão que a Aline teve aqui. É que vocês não conhecem a história da Aline para entender a vitória da máquina de leão. Eu não vou falar porque não cabe a mim. Mas eu sei o que representa. Ah, irmão, e é uma vitória incrível. Então eu celebro muito a Deus por isso. Eu me alegro muito no Senhor por isso. Ai, pastor, mas é uma máquina para você. Cadê a Thalita que falou? Eu não estou no mundo para mostrar resultado de sucesso. Essa é a vitória do mundo. Mas a nossa vitória é outro tipo de vitória. A Bíblia, no primeiro livro de João, a carta do apóstolo João, no capítulo 5, do versículo 2 ao 4, se você está com o seu telefone, pode acompanhar. 1 João, capítulo 5, do verso 2 ao 4. Ele me faz uma reflexão e quando eu me deparei com esse texto, o Senhor fez eu refletir sobre os nossos objetivos pessoais, como ser humano. Porque muitas vezes nós esquecemos realmente quem nós somos, amado. E somos influenciados pelo Senhor deste século. De uma maneira muito sutil. E acabamos perdendo a vocação daquilo que Deus nos deu. Que é trazer vida para quem já não tem mais vida. Irmão, se você entendesse que 40 milhões de crentes afastados da igreja, se a gente ganha esses 40 milhões, você tem ideia de como esse Brasil seria? 40 milhões com mais 26 milhões, seríamos 76 milhões de cristãos adorando ao Senhor numa tarde de domingo como essa, clamando pela nossa nação, pelo nosso governo, pela nossa finança, pelo nosso trabalho, pelo nosso patrão. Um país de 220 milhões, mais de 76 milhões clamando a Deus. Eu ia estar falando para você aqui, irmão, nós precisamos ganhar uma para Jesus. Não adianta ganhar e não cuidar, amado. Só para falar que está ganhando. Eu prefiro não ganhar ninguém esse ano, mas reconciliar um monte que está afastado. Que todos afastados da igreja venham congregar aqui de Itaquera, venham congregar na cepa. Eu quero todas essas dores de cabeça que a igreja não quer. 1 João capítulo 5, do verso 2 ao 4, você encontrou? Diga, eu vou para o céu. Diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, que quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este
é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Quem é nascido de Deus aqui? Se você é nascido de Deus, você entende que você é espírito, você tem que entender uma coisa: andar pela palavra não é difícil. Porque eu tenho os princípios dele dentro de mim. Então quando eu começo a andar pela palavra e eu consigo vencer a minha natureza humana, é porque eu comecei a vencer o mundo. E se eu começo a vencer o mundo, andar pelos princípios da palavra não tem peso. Tem peso no começo, quando eu começo a tirar o mundo de dentro de mim. Quando eu começo a tirar os valores do mundo. Quando eu começo a tirar os pensamentos do mundo. Quando eu começo a tirar os desejos do mundo. Ai, como é difícil, irmão. Como é pesado. Mas quando eu tiro e eu estou cheio do Espírito, quando eu estou em comunhão com os irmãos, não tem peso os mandamentos. É prazeroso. Traz paz, porque se torna algo comum para a minha vida. Eu começo a me abster, eu começo a buscar os frutos do Espírito, eu começo a buscar adoração a Deus, eu paro de ouvir música mundana, eu paro de ver novela, eu paro de andar nos lugares que eu não deveria andar, eu começo a mudar meu ciclo de amizade, eu começo a buscar relacionamento com os irmãos da fé, eu começo a buscar ter mais relacionamento com Deus, eu começo a buscar mais conhecimento em Deus. Por quê? Porque eu quero vencer o mundo, mas não é o mundo que nos cerca, é o mundo que está dentro de mim. Porque tem um monte de crente frustrado. É o crente que vem para a igreja e adora. Eu sou sua casa, sua mora. Lá na igreja. Aí chegou lá na quebrada. E aí, rapaziada, firmeza, mano, dá um gole aí. Aí chegar no trampo, os caras vendo mulher pelada. Olha essa daí, irmão. Pai do céu. Tá começando a entender, irmão? Aí eu não tenho ânimo, aí vem assim: nós vamos ter escola de formação para líderes. Você que está chegando, você quer conhecer, vem. Eu não tenho força, pastor. Também cheio de mundo dentro de você. Ai, pastor, é que é tão difícil. Também cheio de mundo dentro de você. Você quer vencer no mundo, você não quer vencer o mundo. Você quer mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Irmão, se for para ser bem sucedido, sabe quem vai te fazer bem sucedido? É Ele que te transporta, é Ele que te coloca, é Ele que te eleva ao nível, é Ele que te coloca em outro patamar, é Ele que te faz ser reconhecido. Não precisa você fazer força para ser reconhecido. Pastor, mas o senhor prega isso, o senhor vive isso mesmo? Não sei, irmão. Anda comigo e descobre. Só tem um jeito de saber. Porque eu só consigo fazer isso que eu estou falando aqui para você ser verdade se você estiver perto de mim vendo. Mas você tem coragem de andar perto de mim? Porque você vai ver onde eu erro, mas eu também vou ver onde você erra. Só que eu vou te mostrar como eu acerto. Você tem a mesma ousadia de acertar como eu? Você tem a mesma humildade de subir e falar assim: me perdoa porque eu errei? Eu gostei ontem que eu estava num determinado lugar. E aí dentro do banheiro tinha uma pocinha de urina e estava fedendo o lugar. Muito fedido. E aí eu peguei e fui lavar. E algumas pessoas estavam lá, estavam conosco e não estão acostumadas um pouco comigo. E eu fui lavar, e lavei. As pessoas falando assim: nossa, eu não imaginei o pastor lavando o banheiro. Ainda mais o meu pastor internacional, que sai do Brasil toda hora. Tem gente do mundo inteiro. Eu falei: ué,
A minha única diferença, para você que está ouvindo, sabe qual que é? Quando eu chegar lá no céu, o martelo é maior. Na hora do julgamento, o peso vai ser maior, mas aqui nós somos iguais. Porque se eu quero que você lave, por que eu não posso lavar? Eu tenho que vencer primeiro o orgulho que está dentro de mim, os meus valores, os meus conceitos. Eu não faço isso para me engrandecer. Eu faço isso porque é de mim. E eu estou comentando porque eu achei legal que uma pessoa, depois de tantos anos, ainda se surpreendeu me conhecendo. Me chamaram para ir no evento onde a Globo está. E aí me chamaram, falou, pastor, o senhor tem que ir, porque o senhor é um dos grandes expoentes hoje, e isso, aquele outro, e nós vamos precisar de gente lá, e eu falei, caramba, e agora? Eu prego sobre unidade, né? E os caras me ligaram, me fizeram um convite, e se eu não for, eu vou mostrar orgulho. O que eu faço? Aí chamei a pastora, o que você acha? Falou, acho que se você prega, você tem que ir. Senão o que você prega deixa de ser verdade. Eu estava com uma pessoa aqui da igreja junto comigo e lá no lugar uma guerra de vaidades. Aí eu peguei, fui para trás de uma coluna com uma caixa de som. Deu o horário que eu falei que eu ia ficar. Olhei para a pessoa que estava comigo e falei, vamos embora? Falei, vamos. Gente, estou indo. Deus abençoe. Glória a Deus, feliz por vocês. Esse seria o momento, se eu quisesse no mundo, de aparecer. Mas eu não quero aparecer para o mundo. Você está começando a entender, irmão? Qual é a motivação que eu tenho perante os outros? É andar de acordo com os mandamentos. Porque eu sou nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. A nossa vitória não está naquilo que eu quero, mas está naquilo que eu creio. Quando de fato eu creio. Você crê que é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, observa uma coisa. Você crê que você foi chamado para vencer o mundo? Então observe isso aqui. Não estou dizendo que isso seja errado, tá, amado? Você tem filho. E você quer o melhor para o seu filho. Só que você começa a mostrar para o seu filho que a vitória dele é ele arrumar um bom emprego. Ter um bom salário. Amém? Isso é bom? Custe o que custar. Você vai ter que estudar. Mas, e o Senhor? Que Senhor, irmão? Você vai estudar. Você vai estudar. Vai estudar. Aí você está adorando a Deus. Eu sou sua casa. E seu filho começa a vir para a igreja obrigado. Ele não tem prazer de estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou desde pequenininho ensinando a ele que é mais importante vencer no mundo. E não vencer o mundo. Você está começando a entender? De uma maneira imperceptível. Obrigado. Eu começo a trazer uma influência mundana para aquela pessoa que eu mais amo. E aí seu filho cresce, vai para a faculdade. E aí ele começa a estudar e um dia ele chega em você e fala assim, eu sou ateu, não quero mais ir para a igreja. Quem conhece a história assim? É porque eu ensinei meu filho a vencer no mundo. É errado vencer no mundo? Não. Desde que o meu objetivo não seja vencer no mundo. Eu tenho que ensinar meu filho a vencer o mundo que está dentro dele. E buscar os melhores lugares, tendo o maior conhecimento possível. Mas sempre mostrando para eles que assim, o melhor lugar para estar é na casa do Pai. Adorando o Pai, buscando ao
Pai, se entregando ao Pai, consagrando tudo que você faz ao Pai, entregando a sua vida em consagração e adoração ao Pai, para que as pessoas possam ver a diferença em você. E quando chegar o momento, o Senhor fala: opa, peraí, esse cargo de gerente é dele, porque ele é um adorador, ele é alguém incorruptível, ele é alguém que venceu o mundo que está dentro dele, é alguém que se capacitou, é alguém que entrega uma plena adoração a Deus, e esse merece estar no melhor posto, tendo os melhores salários, tendo as melhores casas, carros e conquista, mas não porque ele conquistou, mas porque ele venceu o mundo dentro dele e tirou todo o orgulho que ele tinha. Essa é a vitória do crente, irmão. Porque muitas vezes nossos fundamentos, a nossa fé está fundamentada no sucesso financeiro ou nas conquistas pessoais. Quem é dessa igreja sabe, eu já preguei, eu teve uma vez que eu ministrei sobre exatamente isso. Satanás não está preocupado com o que você conquista. Ele quer mais enredar você no engano da conquista. Conquista isso e aquilo não te satisfaz. Aí você quer conquistar mais coisas. E você conquista, e você conquista, e você conquista, e você conquista. Mas na verdade quando você vai ver, você não tem nada. Porque é uma vida de perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Porque eu estou querendo vencer no mundo, eu não estou querendo vencer o mundo que está dentro de mim. A fé que nós recebemos é para vencer o mundo. E não vencermos neste mundo. Aquilo que eu trabalho muito para vencer no mundo, começa a trazer morte. E aí por que eu falei dos crentes afastados? Porque aí eu estou na igreja, eu estou adorando a Deus. Só que os meus valores não são do reino, do céu. Os meus valores são do reino dos homens. Os meus princípios não são dos reinos do céu. Os meus princípios são do reino do homem. O meu desejo não está no reino do céu. O meu desejo está no reino dos homens. Porque eu ensinei desde pequenininho, mesmo sendo crente, o meu filho a vencer no mundo. Eu ensinei desde pequenininho o meu filho que Deus tem que ficar em segundo lugar. E o que aconteceu com buscar primeiro o reino? Quem confia na palavra aqui? O que aconteceu então com buscar primeiro o reino? O que aconteceu que a minha vitória é a vitória no mundo ou sobre o mundo? Qual é a minha real vitória? Qual é a minha real motivação? Qual é o meu real objetivo? Aí eu chego na igreja, como eu estou cheio do mundo dentro de mim, o irmão que pisa na bola, eu quero tratar ele como se ele fosse meu funcionário. Você está aqui? Em vez de eu entender a limitação dele, eu quero cobrar ele como eu cobraria numa empresa. Às vezes eu quero cobrar o irmão que está do meu lado, ou que está à sua frente. Mas eu não quero ser cobrado. Eu quero que as pessoas sejam transformadas, mas eu não quero transformar. Porque eu não quero vencer o mundo que está dentro de mim. Aí o meu orgulho, o meu achismo, os meus conceitos, tudo que eu aprendi começa a me afastar da verdade de Deus. E eu começo a achar que as coisas que eu aprendo com Deus não são verdades, mas aquilo que eu aprendi durante a minha vida toda são as únicas verdades que eu preciso viver. Entenda uma coisa, amado. A vitória do crente para a sociedade está numa ótica totalmente distinta. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz em Colossenses 3:13, no verso B, que maldito é aquele que morre. Maldito é aquele que morre no madeiro, irmão. A pessoa fala assim, precisa vir na escola de formação. Não só conhece um texto desse, irmão? Jesus está falando, Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, lá em Deuteronômio, que maldito
Olha o que Paulo está falando aos Gálatas. Que maldito, se você está na escola, você já ia começar a entender alguma coisa agora. Maldito aquele, presta atenção, irmão. Paulo está falando aos Gálatas que Jesus nos resgatou da lei. O que é a lei? É o mundo. Está comigo, irmão? Está começando a entender? E se fez maldição por nós, ou seja, pegou todo o meu pecado, toda a minha transgressão, todo o meu orgulho, e se entregou para uma morte de cruz, que era a pior morte que existiria. Toda uma família era expulsa de uma cidade, porque morreram na cruz. E Jesus falou, não, eu vou morrer na cruz por eles, porque maldito é aquele que morre para a sociedade. Cristo foi envergonhado. Está começando a entender, irmão? Para a sociedade, a morte de Cristo na cruz, inclusive para o discípulo dele, o apóstolo Pedro, ele fracassou. Judas, para ele, fracassou. Porque o objetivo dele era um objetivo no mundo. Nós queríamos vencer o mundo. E Pedro tinha esse entendimento também. Queria que o exército de Jesus tomasse Israel das mãos dos romanos. Então eles tinham um pensamento de que a vitória deles estava num governo terreno. Então quando Cristo morre na cruz, aos olhos da sociedade ele foi envergonhado. Olha para quem está do seu lado e diga assim, é porque ele escolheu o caminho mais difícil. Agora assim, sutilmente pergunto, por que você sempre quer o mais fácil? Começando a entender, irmão? Às vezes ganhar parece que é perder. Quando eu começo a entender que às vezes ganhar parece que eu estou perdendo, é porque eu estou começando a tirar o mundo de dentro de mim. E quando eu começo a tirar o mundo de dentro de mim, eu começo a entender os objetivos do reino na terra. Porque Jesus morreu na cruz e todo mundo falou, ah lá. Os cristãos todos se esconderam. Presta atenção numa coisa, irmão. Por causa dessa morte vergonhosa, até hoje o nome dele é pregado. Por causa dessa morte vergonhosa. Essa morte vergonhosa trouxe vitória para você. Presta atenção numa coisa, irmão. Essa morte vergonhosa, a morte para a sociedade, a derrota para a sociedade, foi a maior vitória que um crente teve. Presta atenção numa coisa, amado. Essa vergonha que Cristo passou trouxe um peso de glória infinito para a vida dele, tanto que Deus deu uma honra para ele que ninguém tem. Hoje o nome dele é o maior nos céus, na terra e embaixo da terra. Não existe autoridade maior do que o nome dele. Então peraí, ele foi envergonhado para depois ser exaltado? Ele foi envergonhado para depois vencer? Você está começando a entender, irmão? Quando eu quero vencer o mundo, eu tenho que entender que em algum momento eu vou passar uma vergonha. Não tem jeito, porque até hoje eu estava amoldado à sociedade, aos rudimentos desse mundo. E a Bíblia diz em Romanos 12:2 o quê? E não vos amoldeis aos rudimentos deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso, e assim vocês experimentarão qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então peraí, para eu experimentar a vontade de Deus na terra, porque presta atenção, quem já fez a oração do Pai Nosso aqui? Tem uma parte que ele fala assim, Pai, seja feita a sua vontade aqui na terra. Então se a vontade do Pai para mim na terra é como no céu, e a Bíblia está dizendo que se eu não for amoldado aos rudimentos desse mundo, se eu vencer o mundo que está dentro de mim, na minha mente, no meu conceito, na minha educação, presta atenção nisso, irmão. Se eu venço esse mundo, o que eu vou ver na terra? Você não entendeu, irmão? Não acredito que você não entendeu. Eu vou viver a vontade de Deus na terra.
Então eu vou vencer, porque se você tivesse entendido, você tinha pulado do teu lugar, irmão. Fala assim, peraí, eu estou começando a descobrir então coisas que eu tinha esquecido. Quando nessa hora eu tenho uma explosão de alegria, eu falo assim, rapaz, eu vou vencer então. Eu vou tirar o mundo dentro de mim. Eu vou vencer o mundo. Eu vou vencer o mundo. Eu vou vencer o orgulho. Eu vou vencer o pensamento. Eu vou jogar fora meus conceitos. Eu vou jogar fora meus pensamentos. E vou começar a buscar o conhecimento da verdade do meu Pai. E essa verdade vai me trazer vitória. Enquanto eu estiver andando nessa terra, eu não vou andar mais como fracassado. Mas se eu vencer o mundo que está dentro de mim, eu vou andar em vitória, de glória em glória, aonde quer que eu chegar e na situação que eu esteja vivendo. Essa é a nossa fé, irmão. A morte dele me trouxe vida. Para a sociedade ele foi derrotado. Mas para nós é a referência de vitória até hoje. O meu problema e o seu é que nós queremos lutar contra as dificuldades, contra a necessidade, até mesmo contra a pobreza, com o nosso conhecimento. Você está entendendo, irmão? Mas eu tenho que lutar com o conhecimento do alto. Eu tenho que lutar com o conhecimento de Deus. Eu não sei se você conhece, irmão, a parábola do Lázaro e do rico. Quem conhece aqui? Irmão, esse texto é incrível para isso que eu estou ministrando. Está lá em Lucas 16, se eu não me engano. Você sabe a história? Então eu não preciso nem abrir o texto aqui. Tinha um homem rico, que durante sua vida na terra, ele viveu com toda a fortuna. E na porta dele tinha um homem pobre chamado Lázaro, que vivia das migalhas do homem rico. Quem lembra desse texto? Um dia o homem pobre morreu. Só que uma coisa que a Bíblia não fala é que o homem pobre, ele era crente. Pastor, o senhor está pregando a teologia da miséria? Não, irmão, não estou pregando teologia da miséria nenhuma. Mas eu estou querendo que você faça um paralelo. Que esse homem pobre é alguém que não está ligado na vitória do mundo, mas está preocupado com a vitória em vencer o mundo. Enquanto eu estou preocupado em vencer o mundo, não importa como a sociedade me vê. Está começando a entender, irmão? Porque às vezes a sociedade me vê rico, mas eu não estou vencendo o mundo. Eu só estou vencendo no mundo. E o homem rico morreu, Lázaro. Aqui é uma dica, tá? Você nunca vai esquecer o que você fez na terra. E a Bíblia diz que Lázaro está no inferno, morrendo de sede. E ele olha para o outro lado do abismo. Baseado nisso que eu te falo, que você não vai esquecer. E ele olha e dá um grito do outro lado do abismo ao pai Abraão. Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe somente a ponta dos dedos. E molhe a minha. Ele não queria beber água. Mas ele só queria ter a sua boca umedecida. Quem já teve a boca seca aqui por causa de calor? É uma sensação horrível, trinca os lábios, dói, é terrível. Então isso quer dizer o quê? O homem rico não esqueceu Lázaro, que vivia mendigando na sua porta. E agora ele está mendigando apenas para que se umedeça. Está começando a entender, irmão? O que teve tudo na terra, não tinha nada no reino do Espírito. E o que não tinha nada na terra, é o que estava nos braços de Abraão. Eu não estou querendo aqui encorajar você a viver uma vida de necessidade. Mas nós devemos trabalhar para tirar o necessitado ou pobre da necessidade ou da pobreza. E não saia do seio de Abraão. Ou seja, o meu objetivo e o seu deve ser vencer o mundo na terra, para viver a vontade do Pai aqui na terra. Mas essa vontade não pode me tirar do seio de Abraão, não pode me tirar do centro da presença e da glória de Deus, não pode me tirar daquilo que Deus me chamou. Eu tenho que lembrar quem eu sou e para que eu fui chamado. E eu sei quem eu sou e eu fui chamado para vencer o mundo que está dentro de mim. Não importa o que eu tenho, amado. Agora observa uma coisa, quanto mais você tem, mais você quer.
Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você quer, porque você está motivado pelo mundo dentro de mim. Porque eu vejo os outros e os outros têm. É errado ter, irmão. Mas é errado eu abandonar Cristo para conquistar. É errado eu abandonar Jesus para ir atrás. É errado eu abandonar minha vocação para ir atrás. É errado eu ferir os outros para conquistar a irmã. Eu fui gerente de transportadora. Eu já falei isso para vocês aqui, eu não tenho vergonha de falar. Quantos pais de família eu pisei para derrubar eles para chegar no cargo que eles estavam. Eu queria vencer no mundo e eu venci. E quanto mais eu venci, mais vazio eu estava. E às vezes você está aqui, você está vencendo, está vencendo, está vencendo, está vencendo. Mas o vazio dentro de você nunca enche. Porque você está vencendo no mundo, você não está vencendo o mundo. Os seus valores ainda são mundanos. Você ainda não está disposto a passar pelos processos. Você não está disposto ainda a reconhecer que precisa quebrar o orgulho. Você não está disposto a reconhecer que precisa jogar teu conhecimento fora. Você não está disposto muitas vezes a reconhecer que eu preciso conhecer mais de Deus. Você às vezes não está disposto a reconhecer que o pouco que você tem para muitos é muito. Pastor, mas minha situação é difícil. É, amado, enquanto você tentar vencer no mundo, vai continuar difícil. Agora, quando eu decidi vencer o mundo, eu vou começar a ver as coisas acontecendo na minha vida. A nossa vitória pode ser até abstrata na terra, irmão. Mas ela é perpétua, permanente e contínua no Espírito. Eu preciso viver a nossa fé. E a nossa fé trará aquilo que nós buscamos se nós estivermos em Cristo. Você está começando a compreender, amado? A minha vitória vem se eu começar a vencer em Cristo. Não sem Cristo. Irmão, você pode se formar na universidade. Se tiver Jesus, você só vai ter o diploma. Quem conhece advogado que é frentista aqui? Quem conhece médico que trabalha não em medicina, mas em outra função? Quem conhece enfermeiro que nunca conquistou um trabalho no seu posto? Quem conhece, bom, enfim, qualquer profissão formado, mas não consegue trabalhar na sua área? E é crente. Mas ele quer vencer no mundo. Aí que Deus tenha misericórdia do que eu vou falar agora. Espero que você não se ofenda comigo. Mas se ofender, se converte. E começa a viver essa palavra que vai dar certo, eu te garanto. Você quer ver quando eu me ofendo? Quando eu falo da coisa do reino, o crente olha para mim e fala, mas eu não tenho tempo, pastor. Você não tem tempo para Jesus? Pastor, é que para mim é tão difícil. Então para mim foi fácil. Você foi embora? Qual é a sua motivação? Eu quero vencer o mundo ou eu quero vencer no mundo? Não, pastor, mas o senhor tem que entender, eu entendo tudo, amado. Mas trabalhar não é desculpa para não servir. Até porque na Bíblia, quando eu vou ver o Senhor chamando os discípulos, todo mundo estava trabalhando. E alguns eram até empresário. Por que será que mudou agora? Vou te falar uma coisa, amado. Nós vivemos tempos que nós temos pressa para tudo. Nós só não temos pressa para vencer.
Não, mas é que eu estou fazendo tudo para vencer. Não, irmão, que se você estivesse fazendo tudo para vencer, você estava cada vez mais mergulhado em Cristo, buscando o conhecimento de Cristo, buscando a razão do Espírito, buscando o fortalecimento da palavra. Você estaria mergulhando cada vez mais na obra do Senhor, para que a obra do Senhor te colocasse em outro patamar, para viver uma outra realidade, para que o próprio Senhor, o seu Criador, aquele que te tirou das trevas e te levou para a luz, colocasse você na onde você sonha estar. Se você tivesse pressa disso, você entenderia essa verdade e ia falar: a partir de hoje eu vou vencer o mundo dentro de mim. A nossa luta deve ser a vitória sobre o mundo e não neste mundo. Se eu venço o mundo dentro de mim, a vitória do madeiro irá refletir nessa vida terrena. Se eu quero vencer na terra, amado, eu preciso buscar as ferramentas que são do céu. Sabe por quê? Você que é crente cepeiro está mais do que cansado de saber que você é um espírito. E se eu sou um espírito, as ferramentas que eu tenho que usar são e não naturais. Quando eu começo a entender que eu sou um espírito, mesmo vivendo nessa casca acabada e barrigudinha, de 35 anos, eu começo a entender que essa capa ela é transitória. Eu estou assistindo uma série, rapaz, que série interessante. Eu não lembro o nome, mas é uma série onde os corpos são chamados de capa. Eu vou descobrir o nome, depois eu falo para vocês. Mas aquilo me prendeu no sentido de eu analisar quem eu vou ser no espírito no futuro. Porque assim, o cara tira o chip da memória, sei lá o que é aquilo, e coloca na nuca, independente do corpo. A memória vai para aquele corpo. E eu penso isso no espírito, eu falo assim: peraí, então quer dizer que Deus vai me tirar dessa capa terrena para me colocar numa capa espiritual de glória? E eu vou lembrar de tudo que eu fiz aqui, para viver no espírito a glória que eu vivi na terra? Por que Jesus fala: seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu? Porque eu tenho que buscar o reino? Porque Ele quer que eu me acostume a andar na terra como eu vou andar no céu. Se eu não tenho tempo para Ele na terra, eu vou ter tempo para Ele no céu? Está começando a entender, irmão? Se eu não consigo buscar Ele na terra, eu vou buscar Ele no céu? Você está começando a entender, irmão? Eu sou espírito, e como ser espiritual, eu tenho que começar a ter um entendimento. Não, pastor, mas às vezes, amado, às vezes é às vezes. Toda vez é toda vez. E às vezes não é a motivação errada. Pastor, o senhor está pregando contra quem trabalha de vez em quando, não consegue. Não, amado, porque às vezes vai acontecer. É assim ou não é? Às vezes vai acontecer. Mas toda vez é porque o meu valor deixou de ser Jesus. Você está começando a entender? Eu quero vencer no mundo, eu não quero vencer o mundo. E para vencer o mundo, eu tenho que vencer meu orgulho. O único jeito de vencer o mundo, amado, é vencer no orgulho. Sabe o que mais me afasta de Cristo? O quê? O quê? Você concorda comigo então? Porque às vezes eu não quero deixar o mundo que está dentro de mim. Porque eu gosto dele. Só que esse mundo te faz sofrer. Esse mundo te faz perder. Esse mundo te faz chorar. Esse mundo te faz perder aquilo que você mais deseja. Você mesmo. Eu dei uma lição de casa para o pessoal da escola de formação. E eu descobri uma coisa. Às vezes nós não sabemos quem nós somos. Sabe por que eu não sei quem eu sou?
eu estou perdido nessa confusão entre espírito e natural, entre humano e espiritual, entre Deus e terra, entre céu e inferno, entre dinheiro e prosperidade, é diferente, tá, amados? Ter dinheiro é diferente de ser próspero. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não é próspero. E tem gente que não tem tanto dinheiro e vive uma prosperidade incrível. É incrível, porque eu começo a entender quais são meus valores. Eu não sei se você imaginava quando você veio para cá. Mas quando eu começo a entender essas verdades, eu começo a compreender que vencer o mundo dentro de mim me vai trazer uma vitória. E eu já estou encerrando. Uma vitória que eu jamais vou perder. Me vai trazer uma vitória que jamais vai interferir nas minhas conquistas. Vai me trazer uma vitória que nunca mais eu vou ficar angustiado. Sabe por quê, amado? Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenham, porque se ele venceu através dele, o que eu vou fazer? Se ele venceu através dele, o que eu vou fazer? Você vai vencer com Cristo. Você vai vencer pela palavra. Você vai vencer o mundo dentro de você, independente de como você chegou, porque Ele te chamou para sair das trevas e vir para a luz. Lança o orgulho fora, amado. Lança os seus conceitos fora. Lança os seus pensamentos fora. E lembra, os mandamentos de Cristo para nós devem ser maior do que os nossos, porque nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Se você tem fé na morte de cruz, amado, essa é a sua garantia de conquista. Se você tem fé que um dia você vai viver com Ele, essa é a sua garantia de conquista. Que essa noite seja marcante na tua vida, e que você possa mudar os teus valores, mudar os seus conceitos e mudar os seus objetivos. Que você saia daqui com a certeza de que eu preciso vencer o mundo. E se você entendeu isso, eu quero convidar você a se colocar de pé.